Olá, caras amigas, olá, caros amigos, professor Alexandre Salim aqui. Voltamos à nossa preparação para a segunda fase do exame de ordem em Direito e Processo Penal. Este é o nosso módulo teórico e nós veremos na aula de hoje a ação penal nos crimes contra a honra. Então, abra o seu VAD, abra o seu Código Penal no artigo 145, artigo 145 do Código Penal, que diz assim: nos crimes previstos neste Código, somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, da violência resulta lesão corporal. Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do ministro da Justiça, no caso do inciso 1º do caput do artigo 141 deste Código, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2º do mesmo artigo, bem como no caso do parágrafo 3º do artigo 140 deste Código. Você tem que identificar, então, que nós temos uma regra e 4 exceções. Qual é a regra geral no que tange a ação penal nos crimes contra a honra? Ação penal privada. Porque o 145 começa assim, abre aspas. Nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa. Então, a ação penal é privada, queixa-crime. E aí vai vir a primeira exceção, salvo quando? Primeira exceção. No caso do 140, parágrafo 2º, é a injúria real. Da violência resulta lesão corporal. Vai vir a segunda exceção, parágrafo único. Procede-se mediante, segunda exceção, requisição do ministro da Justiça no caso do inciso 1 do caput do 141. O inciso 1 do caput do 141 nos traz a vítima presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. É a segunda exceção. Depois, eu tenho ali, terceira exceção, mediante representação do ofendido no caso do inciso 2 do mesmo artigo. O que é o inciso 2 do 141, que é o mesmo artigo? A vítima é funcionário público e a ofensa diz respeito às funções. A ação penal é pública condicionada à representação do ofendido. E depois, nós temos a quarta exceção, bem como 4. No caso do parágrafo 3º do 140 deste Código, ou seja, injúria racial ou preconceituosa. Injúria racial ou preconceituosa. Veja, a vítima tem que representar. Injúria racial ou preconceituosa. A vítima tem que representar, é a quarta exceção. Para ficar tudo bonitinho no teu material, eu te trouxe regra e as 4 exceções. Olha aqui comigo. Regra geral. Então, ação penal nos crimes contra a honra, ação penal privada, somente se procede mediante queixa, ação penal privada, queixa-crime. E aí nós temos as 4 exceções. Primeira exceção, injúria real com violência, ação penal pública incondicionada. Segunda exceção, vítima presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Terceira exceção, injúria racial ou preconceituosa, ação penal pública condicionada à representação da vítima. Quarta exceção, cuidado com o número 4 aqui. Vítima, funcionário público e ofensa em razão de suas funções. Ação penal pública condicionada à representação dentro do Código Penal ou privada / pública condicionada para o STF. Como assim, professor? Neste último caso, em que a vítima é funcionário público e a ofensa se dá em razão das funções, o Código Penal, no artigo 145, parágrafo único, diz que a ação penal é pública
condicionada à representação do ofendido. É o que diz o Código Penal. Mas o STF, eu vou te mostrar a súmula 714, vai dizer que a ação pode ser pública condicionada à representação ou privada. Quem decide é a vítima. Vem para a telinha comigo. Eu encerro te mostrando a súmula 714 do Supremo. É concorrente à legitimidade do ofendido mediante queixa e do MP condicionada à representação do ofendido para ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. É claro que seria muito melhor que, ao invés da palavra concorrente aqui, se utilizar a palavra alternativa. Me parece que seria mais técnica, porque é uma ou outra. É como se fosse assim, é alternativa à legitimidade do ofendido. Mediante queixa é uma hipótese, ou, segunda hipótese, o MP condicionado à representação. São duas hipóteses, uma ou outra, é a alternativa. Súmula 714 do Supremo. Ok, te desejo bons estudos, até a próxima e, como sempre, aquele abraço. Olá, caras amigas, olá, caros amigos, professor Alexandre Salim aqui. Voltamos à nossa preparação para a segunda fase do exame de ordem em Direito e Processo Penal. Este é o nosso módulo teórico e na aula de hoje nós veremos aspectos gerais dos crimes contra a honra. Nós temos que começar lembrando que existe uma honra objetiva, chamada também de honra externa, e uma honra subjetiva, chamada também de honra interna. Então, na aula de hoje, aspectos gerais de todos os três crimes contra a honra: a calúnia 138, a difamação 139 e a injúria 140, todos do Código Penal. Depois, nas próximas aulas, veremos cada um desses crimes em espécie. Aula de hoje, repito, aspectos gerais dos três crimes contra a honra. E eu começo conversando contigo sobre a honra objetiva. Honra objetiva, honra externa. É a mesma coisa. É o conceito que os outros têm de mim. Dois crimes ofendem a honra objetiva, a calúnia e a difamação. E agora vem a pergunta que não quer calar. Em que momento se consumam estes crimes? Porque veja, estes dois crimes, calúnia e difamação, ofendem a honra objetiva, a honra externa, aquilo que o outro pensa de mim. Então, qual é o momento da consumação da calúnia e da difamação? Quando uma terceira pessoa, que não a vítima, toma ciência da ofensa. Repito, a calúnia 138 e a difamação 139 se consumam quando uma terceira pessoa, que não a vítima, toma ciência da ofensa. Vamos lá. Depois, nós vamos para a honra subjetiva. Esta aqui é a honra interna. É o conceito que eu tenho de mim mesmo. Ou seja, é a minha autoestima, é o meu amor próprio. Isto é honra subjetiva, honra interna, a minha autoestima, o meu amor próprio. E o crime que ofende a honra subjetiva ou interna é a injúria. Pois eu te faço a mesma pergunta. Qual o momento da consumação da injúria? Porque agora veja, não é mais o que o outro pensa de mim, é o que eu penso de mim mesmo. Então a injúria se consuma, anota aí, no momento em que a própria vítima toma ciência da ofensa. A injúria se consuma quando a própria vítima toma ciência da ofensa. Vem para a tela comigo. Depois, eu quero te lembrar que os crimes contra a honra exigem um dolo específico. Exigem este elemento subjetivo especial do tipo
Na calúnia é o animus caluniandi, na difamação o animus difamandi e na injúria o animus injuriandi. Então veja, não basta o dolo ou dolo genérico, vontade e consciência dirigidas a um resultado. Não, eu preciso ainda do dolo específico, da vontade de querer efetivamente ofender, destruir a honra da vítima. Ainda que eu não alcance esse resultado, porque, como eu vou te mostrar, os crimes são formais. Mas o meu dolo, a minha intenção, o meu objetivo tem que ser este. Eu quero destruir a honra da vítima. Então, cuidado, porque se vier na prova um animus narrandi, narrar um fato, e não destruir a honra de ninguém, um animus criticandi, o sujeito está falando de um livro, o sujeito está fazendo a crítica de um filme, mas ele não quer destruir a honra do diretor. Ele só está dizendo, para ele, o filme é ruim. Se ele não tiver a intenção de destruir a honra do diretor, do ator, de quem quer que seja, não tem crime contra a honra. E, sobretudo, do animus jocandi, que é aquela intenção de brincar. Animus jocandi. Eu não estou falando a sério, eu estou brincando. Então eu chamo o meu amigo e disse, cara, não faz mais isso, deixa de ser burro. Cara, tu é um débil mental. Quer dizer, o amigo fala para o outro. Falou com dolo? Falou com dolo, mas não com dolo específico de querer destruir a honra da vítima. Se não houver o dolo específico, não há crime. O fato é atípico. Repito, se não houver este dolo específico voltado a querer destruir a honra da vítima, o fato é atípico. E, finalmente, lembre, os 3 crimes contra a honra são delitos formais. Se são crimes formais, nós não precisamos do resultado para a consumação. Qual seria o resultado? Efetivamente destruir a honra da vítima. O dolo do agente tem que estar voltado a este resultado. É o que ele quer, é o que ele busca. Mas o crime vai existir ainda que ele não o alcance. Eu não preciso que o autor alcance o resultado para a consumação. Ele quer o resultado. É o dolo específico. Mas o crime vai existir ainda que ele não o alcance. Por quê? Porque o crime é formal. Se o crime é formal, ele se consuma independentemente de qualquer resultado. Combinado? Muito bem, eu te desejo bons estudos. Até a próxima e aquele abraço!